E nós estamos aqui com o nosso segundo episódio do nosso podcast Meu Negócio Pode. Hoje com a nossa ilustre convidada, a doutora Aina. Muito obrigada, doutora, por aceitar nosso convite. É um imenso prazer, Letícia, poder estar aqui hoje. Muito obrigada, viu? Bom, gente, hoje o assunto vai ser polêmico, vai render muita informação, muita educação empresarial, porque esse é o propósito do nosso podcast. A doutora Aina é advogada tributarista. Eu vou fazer uma apresentação desse currículo singular que ela tem. Bom, transformar as relações entre o direito tributário e empresariais. Esse é o meu propósito. Entregar às empresas brasileiras economia tributária justa, planejada e com administração de passivos tributários. É sobre ser tubarões. Exatamente, tubarão. Apresentação, vou fazer a sua apresentação para que nossos convidados conheçam o seu singular currículo. Hoje, nossa convidada é a advogada tributarista doutora Aina Ramos, fundadora da AVR Law, e idealizadora da Biblioteca Tributária. Tô correta? Exatamente. Mestra em Direito pelo Mackenzie, especialista em Direito Tributário pela PUC, MBA em Gestão Tributária pela USP, coordenadora da pós-graduação em Direito Tributário na Inova Educação, certo? Exatamente. Além de tudo isso, a Aina é esposa do Dr. Rogério, mãe de pet, mentora de profissionais contábeis e advogado. Sempre defendendo que advogado não é inimigo de contador, é aliado. Acho que isso é a coisa que eu mais falo nas minhas redes sociais. Nós precisamos ser unidos, aliados, parceiros. Enquanto a gente não enxergar que o nosso trabalho ele é complementar, a gente não vai conseguir gerar transformação. Isso, é verdade, Aina. E é uma questão de educação também, né? Nossa área se correlaciona muito. A nossa aliança, contador e advogado, de forma estratégica, é extremamente essencial para o desenvolvimento econômico das empresas, para o nosso país. Então, essa aliança é fundamental. Aina, vou começar falando um pouco de carreira, tá? É importante a gente falar sobre carreira, até para quem é novo na área, para quem está na área, enxergar as oportunidades que o mercado tributário tem. Como começou sua trajetória no direito e o que levou a sua ida à área tributária? Vamos lá. Meus pais eram bacharéis em Direito e a minha família paterna tem uma grande quantidade de advogados. E eu sempre tive, quando criança, aquele ímpeto de defender, eu vou defender um primo, defender um amiguinho, de algo que eu achasse que estava ali sendo arbitrário. E eu levei um tempo até me encontrar numa profissão, mas quando eu entendi o que o direito poderia fazer por famílias e por pessoas, foi o que eu decidi fazer. Eu só me encontrei no direito tributário no último ano do curso. Já tinha feito a OAB, já tinha entregue todas as minhas documentações para a faculdade, já tinha até feito o meu TCC, e eu queria trabalhar com direito público. Eu sentia que o meu lugar era o âmbito público. Eu não queria o direito privado, a relação entre as pessoas. Eu queria trabalhar a relação entre o governo e as pessoas e as empresas. E eu tinha um grande questionamento. Qual é a área do direito onde eu posso alcançar algum destaque? E eu enxerguei o direito tributário como uma área de destaque não pelo retorno financeiro, mas porque o direito tributário, tradicionalmente, é uma área masculina e é uma área de profissionais mais velhos. Até hoje, os empresários têm mais segurança com profissionais mais velhos, que nem sempre refletem qualidade técnica. Então, o meu objetivo era entrar em uma área do direito em que eu pudesse mostrar que, sendo mulher e sendo jovem, era possível gerar transformação, sim. Bastava ter os pré-requisitos e a vontade necessária. E quando eu comecei o direito tributário, eu vi que não tinha outra coisa no direito que não o tributário para mim. É o que eu faço com amor. Às vezes eu brinco com meu marido que eu durmo e sonho com processo. Durmo e sonho com ICMS, sonho com imposto de renda. Mas eu acordo feliz porque no sonho eu desenvolvi uma estratégia para resolver um problema de um cliente. Então, para mim não tem outra coisa. Muito bom. Aina, e qual para você é o maior desafio da sua carreira até hoje? Se você olhar para toda a sua trajetória, que é ampla, né? A gente tem aí uma proximidade, a gente se conhece aí de trabalho,
E assim, para toda a sua trajetória, se você olhar, qual foi o maior desafio que você já encontrou na sua carreira? E se você quiser, se sentir à vontade de dar algum exemplo de alguma situação, né, de forma geral, assim, fica à vontade. O que acontece? O direito tributário é uma parte do direito, é um ramo do direito que ele vai se comunicar com outros ramos e com outras coisas que não são direito. Então, você tem que aprender gestão, você tem que aprender contabilidade, você tem que aprender como lidar com pessoas, como desenvolver estratégias. E se eu pudesse definir um único desafio que vai abrir várias portas, seria um desafio pessoal mesmo, que é ter paciência com o progresso. Porque você não vai sair da faculdade hoje e amanhã deter todo o conhecimento tributário para aprender a fazer estratégia. É uma coisa progressiva que vai levar tempo. Mesmo que você tenha toda a sede de aprender, vai levar tempo. O conhecimento, e eu falo isso com os meus alunos, conhecimento tributário é construído em blocos. Você vai construindo a sua estrutura até que você chegue num lugar onde você consegue ter uma visão macro daquelas relações. Então, é ter paciência com o seu próprio processo de construção de conhecimento. No começo da minha advocacia, eu não tinha ainda um direcionamento de estudo. Então, tudo que aparecia eu estudava federais, estaduais, municipais, para tentar ter essa visão macro. E levou um tempo até que eu entendesse que eu posso me especializar em um objeto do direito tributário, ser boa em algo e ainda assim conhecer as outras coisas, mas sem a necessidade de me aprofundar tanto nessas outras coisas. Eu não preciso saber tudo. A gente brinca, né? Quem sabe tudo não sabe nada. Então, ter paciência. E aí, isso é algo que eu falo com os meus alunos rotineiramente. As pessoas entram na mentoria e às vezes esperam um resultado imediato, um processo imediato, um progresso, um ganho imediato. E não é assim. As coisas levam tempo, né? Para ser construídas com verdade, com segurança. Então, paciência. Isso é verdade. E um ponto que você colocou aqui que eu acho extremamente interessante, o direito tributário, ele tem um êxito até, né, em suas ramificações do direito, até exatamente por isso, porque ele envolve e correlaciona diversas outras áreas, né, porque assim, muitas vezes para você ter uma estratégia tributária, a questão da natureza jurídica vai fazer diferença, a questão da localização vai fazer diferença, a questão de você entender como funciona o negócio do cliente tem um total impacto, logística, a gente até recentemente estava discutindo sobre isso. Então, assim, você precisa entender de um todo. Recentemente até cheguei a ver nas suas redes sociais, que você falou até sobre a questão da folha de pagamento, o impacto que isso tem também. Então, realmente você ter propriedade de diversas áreas do direito e trazer isso para o direito ou para o direito tributário, que acaba sendo um enorme desafio, né? Como você bem colocou. Hoje o que a gente faz, eu diria até que é direito empresarial mesmo, porque a gente não olha só para o tributário. A gente desenvolveu no escritório um sistema de diagnóstico que tem 3 frentes principais. A gente analisa os créditos, débitos e as oportunidades. Mas no âmbito das oportunidades, aí tem contabilidade, direito empresarial, direito trabalhista, consumidor, tudo que aquela empresa pode envolver, coisas que a gente pode mudar, operações que podem ser otimizadas, que no final são pequenas peças que a gente mexe, que vão gerar uma economia, uma eficiência tributária, né? Então, tem que ter uma interdisciplinaridade muito grande, mas essa é mais uma das coisas que a gente adquire com o tempo, né? Com paciência. Isso é verdade. Aina, como docente, né? Porque a doutora Aina é docente também, e que qualidade você considera essencial para que o aluno tenha êxito na carreira do direito ou em qualquer outra carreira que correlacione a área tributária? Eu colocaria em 2 palavras. Em primeiro lugar, acho que a perseverança de estudo, tá? A perseverança de estudo e atenção aos detalhes. E por que eu digo perseverança de estudos? Na nossa trajetória, no meu caminho, eu tenho aulas particulares com alunos todos os dias. E a perseverança de estudo hoje eu vejo que é o ponto mais falho dentro dos ambientes educacionais. Se você passar uma informação para um aluno que determinada informação se encontra na legislação X, no artigo Y, ele não vai ler a legislação. Ele vai buscar somente aquele recorte. E para você entender o universo tributário, além de você precisar ler aquela legislação inteira, você precisa ler todas as legislações correlatas, as instruções normativas, as consultas. Então, você precisa perseverar e eles vão se cansando no processo, porque a interpretação da norma jurídica ela não é fácil.
Primeiro porque quem cria a norma não é operador do direito. Quem legisla não pratica. Então, muitas vezes eles colocam coisas que não fazem sentido dentro da legislação. Então, depende muito da interpretação do advogado. O advogado é esse cara chato, questionador, que vai bater boca, que vai falar essa lei está mal escrita. Se você não desenvolve essa perseverança de estudo, de análise, você não consegue caminhar. Acho que esse é o ponto principal mesmo. A vontade de continuar, de estudar e se provar todos os dias. Porque tem um estudo que foi feito pelo IBDT, já tem uns 2 anos, mas o estudo diz o seguinte: imagina, nós temos 5.500 municípios, mais de 5.500, né? Temos um único país, mais 26 estados e o Distrito Federal. Uhum. Todos eles legislam sobre direito tributário. Além disso, a gente tem a Receita Federal legislando, a Secretaria legislando, a Confas legislando. Nós temos em dia útil, hora útil em dia útil, uma média de 40 normas tributárias criadas por dia. Exato. Então, se você não se apega a isso, você fica para trás e acaba cometendo erros para o seu cliente. Porque se a norma muda de um dia para o outro, a gente teve alteração agora sobre o setor alimentício da Receita Federal. Essa semana. Tivemos já instrução normativa essa semana para os cartórios na reforma tributária do ano que vem. Então, já tem um impacto de coisas acontecendo que as pessoas não estão ali fazendo o estudo. E o que eu mais vejo hoje de profissionais que saem da mesa do estudo e vão para a prática e que geram problemas é a ausência da capacitação técnica, de ter estudado técnico mesmo, de ter sentado e se debruçado sobre a lei, sobre as instruções e interpretado a norma. Você quer muito uma coisa muito objetiva, esse artigo, então é esse artigo e acabou, né? Você não olha o todo. É como você disse, né? Um processo moroso, né? Então, você tem que se demandar ali em cima de leis correlacionados ali, enfim. E também todo o processo do cliente, né? Então, é muita coisa que envolve, de fato, né? Como você bem citou aqui, a questão do Código de Defesa do Consumidor. Então, são várias frentes. Aproveitando essa deixa que você colocou aqui da questão de correlacionar as diversas áreas, não só do direito, mas empresarial, enfim, como você vê essas oportunidades que existem dentro da área do direito tributário e também da área tributária, a oportunidade de venda desse mercado? Porque nós sabemos que nós, prestadores de serviços, temos uma dificuldade imensa de fazer venda, né? A gente tem muita questão técnica, a gente tem a questão de ser um agente de transformação, de querer mudar algo, mas muitas vezes, e é uma dificuldade que eu encontro muito no mercado, tanto do direito tributário quanto no meu mercado contábil, de você enxergar assim, um profissional que de fato ele venda. Ele entende do processo, entende, mas não sabe como colocar isso na prateleira, digamos assim, para uma venda. Então, quais são as oportunidades e como você visualiza elas para esse mercado tributário? Como vender? Qual estratégia você fala assim, olha, isso é uma estratégia boa que eu utilizo, que dá super certo, para que você vire essa chave? Como vender o produto tributário? Isso é até engraçado, Letícia, porque uma coisa que meu marido falava há algum tempo é que eu sabia o conteúdo técnico, mas eu não sabia passar para o cliente de forma fácil. Porque o contribuinte ele não entende os termos técnicos. E às vezes eu até tinha um bom coração. Eu vou abrir para mostrar para você, mas ele não está entendendo nada do que a gente está fazendo. E às vezes também nem quer. Ele fala, eu te pago, pelo amor de Deus, faça isso. E às vezes nem quer. É que a gente sempre se preocupou muito em ter transparência e mostrar realmente o que está acontecendo, né? Porque hoje no mercado a gente tem empresas predatórias dentro do direito tributário que têm um posicionamento muito agressivo. Então, dia e noite, os nossos clientes recebem mensagens de empresas XYZ mandando: você tem um débito na PGFN, eu posso dar 70% de desconto nele. Seu advogado não está fazendo isso. Mas essa pessoa não acessou o ECAC, não visualizou a situação da empresa, não sabe a realidade e faz uma oferta tão desejável que ela leva à captação. Só que eu não sigo por essa linha de prospecção de cliente dessa forma tão agressiva que viola a própria verdade das informações, né? Então, hoje a gente tem a felicidade de que a maior parte dos nossos clientes, eles vêm por indicação de outras empresas que tiveram um êxito no trabalho. E quando a gente começou a fazer vendas ativas, prospecções ativas, a gente se concentrou na principal dor do contribuinte naquele momento. A gente percebeu um aumento do endividamento empresarial. E como dentro da nossa estrutura a gente vai olhar a empresa como um todo, inclusive os débitos, nós optamos por
pegar na dor que tá doendo mais no peito, que é aquela conta bloqueada, aquela CND que precisa ser emitida para ontem, para uma licitação, aquele débito que foi para o seu CPF, mas era do seu CNPJ, até os processos criminais por apropriação indébita previdenciária e tributária são dores da empresa, dores do empresário. Então, quando a gente vai fazer uma abordagem, a gente começa abordando pelo problema que mais dói e aquilo que é mais imediato. Vamos resolver essa execução fiscal? Vamos impedir um bloqueio na sua conta bancária? Você é casado? Sou. Então, a conta da sua esposa também está sob risco. Né? A gente não faz a prospecção, ela não tem critérios de mentira, é totalmente verídica, com informações da legislação e do próprio processo. Mas quando o cliente ele vem a nós, ou nós vamos a ele por essa dor, e a gente resolve, ele se sente mais tranquilo e confiante no nosso trabalho para que as outras pontas do diagnóstico sejam implementadas. Porque a gente vê todos os dias nos noticiários altos problemas com compensações de crédito que levaram a processos criminais. Recentemente, inclusive, né? Temos aí grandes casos. E alguns a gente conhece bem de perto mesmo, a gente já viu por dentro. E a gente sabe como é fazer errado e sabe como é fazer o certo. Então, até por isso a gente tem muita transparência. Nós recebemos uma cliente uma vez que ela tem uma dessas franquias eu acho que é Og Sorvetes que fala, não sei como pronuncia. E ela recebeu uma avaliação de uma empresa dizendo que ela tinha R$150 mil de PiscoFins monofásico a recuperar. Ela só vende sorvete e água. E vende 5, 6, 7 águas por mês. De onde ia sair esses produtos monofásicos? E aí eles mandaram um relatório. Tem período que no relatório deles não tem crédito. Mas é um período que venderam água. Então, se venderam água, deveria ter pelo menos R$2 de crédito. Então, a gente fez questão de eu abri o XML, eu selecionei os NCM, demonstrei na legislação, na chamada, falei, esse laudo técnico que você recebeu é falso. Se você optar por fazer uma compensação desse crédito, você vai se prejudicar no futuro. São 5 anos que eles têm para te autuar, né? Então, a gente vai muito pela linha da transparência. Mesmo que gere a perda de um honorário ou a perda de um cliente, a gente opta sempre por ser muito transparente. Mas a gente começa com o cliente assim, pega a dor dele e quando ele confia na gente, nós trazemos os outros trabalhos que podem ser realizados para otimização. Então, venda, hoje o que você vê como prospecção de venda, de fato, é ir na principal dor do cliente e o advogado, você entende, o profissional da área tributária, você entende que ele precisa ir nessa linha, olha, eu analiso a dor ou, olha, eu preciso falar para você e te convencer de algo de forma agressiva. Eu acho que não funciona a agressividade por 2 pontos. Você tem que ser parceiro do contador. Se você chega de forma muito agressiva para o empresário, ele vai transmitir ipsis literis do que você falar para a contabilidade. A contabilidade vai rejeitar, porque a contabilidade também tem um senso de risco muito grande. Então, e sabe como são feitas essas compensações, esses trabalhos que não são fidedignos. Então, ela vai sempre colocar um pé atrás e dizer, eu acho que isso aqui não está correto. E se você vai numa linha muito agressiva, você afasta a pessoa que pode ser a sua principal ponte de trabalho, que é o contador. Se você vai com muita agressividade, com muita sede ao pote, a contabilidade ela vai te rejeitar. Então, eu acho que tem que ter um manejo muito grande de dosar a forma como você fala, se fazer mesmo amigo do empresário. Aquela pessoa que está ali para te auxiliar a resolver um problema e não para cobrar honorário. Então, todas as nossas reuniões, elas são finalizadas e o cliente pergunta, e o honorário? Eu falei assim, isso fica para um segundo momento. Eu vou primeiro analisar e te dar um valor de como fica a sua negociação. Se a sua negociação ficar boa para você, o honorário a gente vê depois. Eu não estou aqui pelo dinheiro, eu estou aqui para otimizar a sua empresa. Dentro de todas as nossas pastas, documentos enviados para o cliente, tem uma frasezinha. O nosso objetivo é fazer com que você pague menos. Né? Então, ali o nosso objetivo realmente é ser um parceiro da empresa para gerar eficiência. A agressividade nunca funcionou pra gente. Legal. Isso é um propósito muito interessante, né? Porque, assim, o nosso trabalho em si se paga, né? Isso é uma coisa que a gente conversa muito, né? Inclusive, é uma das coisas que eu sempre apresento para clientes quando a gente vai vender uma estratégia tributária. Até porque, assim, o empresário, ele tem que ter uma consciência que abrir um CNPJ
tem diversas frentes que precisam ser cercadas. E estrategicamente, a estratégia de um negócio assertiva é você ter um planejamento tributário, saber qual o melhor caminho. A gente tem também uma base que tributo, ele tem várias esferas, né? E aí a gente fala, enfim, tributos, impostos, enfim, tudo que se enquadra ali na questão tributo. E as esferas, muitas vezes, elas são diversas. Porque assim, você tem, como a Aina bem colocou, legislação estadual, legislação federal, legislação municipal, instrução normativa, solução de consulta, e você também tem a tributação por produto, você também tem a tributação, além de todas as esferas que você tem uma regulamentação de tributação, você tem uma tributação sobre produto, sobre a forma que isso está sendo, se há uma mistura, se teve modificação no produto, então tudo isso tem um impacto, né? Então é extremamente importante que antes de começar-se qualquer negócio, o empresário, ele pense na questão do planejamento tributário. E quando você pensa de forma estratégica, um planejamento tributário, esse processo se paga. O trabalho se paga. Eu desafio um cliente, a gente tem muito esse tipo de conversa. Eu desafio um cliente que fala assim, nossa, eu tive um custo com isso. Não, porque ele retorna em forma de tributo. Fica otimizado, você tem a rentabilidade, de forma estratégica. Recentemente, até vou compartilhar um fato. A gente tem um cliente em comum, a gente está em um processo de um cliente em comum. E eu até quando apresentei para o cliente, eu tive a responsabilidade de passar todo o cenário, a gente teve reunião com o cliente, e eu falei para ele, olha, se tem uma coisa que eu posso te falar com assertividade, é que essa conta não vai sair do seu bolso. E aí a gente chegou a pegar até a documentação do cliente e foi analisar aí uns 2 meses para trás a questão da tributação, e tinha ali no regulamento de ICMS do estado dele um incentivo fiscal ali de receita bruta. E aí, em tese, metade do valor que ele tinha pago pra gente, a gente praticamente já tinha devolvido pra ele, sem ao menos começar o planejamento tributário, né? Porque ele constituiu a empresa e depois contratou o planejamento e a otimização empresarial, né? Aina, esse ponto é um desafio para nós, contadores e advogados, né? Porque, como eu vou causar até uma polêmica aqui entre nós, profissionais da contabilidade e do direito, porque assim, a questão de o contador, ele é um elo de confiança no empresário. Então, realmente, a gente brinca até que o cliente liga pra gente até pra perguntar que remédio de dor de cabeça ele vai tomar. E a gente fica, meu Deus, eu não sou médico. Mas essa relação de confiança que o empresário tem com o contador realmente é um elo muito forte. E nós somos realmente um processo decisivo para o empresário decidir, né, se ele vai ou não contratar um serviço. Eu acho muito difícil, eu pelo menos posso tirar pelo nosso escritório, é muito difícil um cliente ter um tipo de decisão que ele não nos consulte. E isso eu até acho bom, porque nos respalda de diversas situações em outras áreas também da empresa, ou até problemas, até porque o sucesso do empresário é o nosso, nós dependemos dele. E assim, a gente tem aí uma questão bem polêmica entre empresário e contador, que é essa questão de fornecer informações. Eu acho que o maior medo do empresário contábil é tipo assim, até onde você vai, né? E a gente sabe que existem inúmeros profissionais que muitas vezes não têm responsabilidade, mas como você bem colocou aqui, a questão de você fomentar uma prestação de serviço, principalmente na área contábil, ela envolve diversas coisas que causam o efeito do preço, do valor, digamos assim. Como, por exemplo, o ônus que você bem colocou, que é a questão de você ter a responsabilidade sobre aquela apuração. E hoje, a gente sabe que muitas vezes a gente tem empresários que contratam contadores, mas não entendem a diferença das esferas. Por exemplo, eu contratei uma assessoria contábil para ela ser uma assessoria contábil. Se eu preciso revisar produtos, se precisa ser feita uma análise de produtos, um planejamento tributário, isso não vem com a assessoria contábil. Então, esse eu acho que é o nosso maior desafio de colocar no mercado empresarial, para que o empresário entenda que existe uma diferença entre ter uma assessoria contábil e um planejamento tributário, que envolve produto, envolve tributação, logística e essa série de fatores que a gente bem colocou aqui. Para você, qual é o maior desafio frente
a se comunicar com o contador. E pensa assim que você também vai estar aconselhando os nossos empresários contábeis, né, profissionais como eu, que vão assistir o nosso podcast e vão falar assim, poxa, talvez eu tenha um pensamento distorcido desse relacionamento advogado e contador. Então, o que você pode falar assim que o empresário olhe para sua fala e fale, eu preciso mudar esse conceito que eu tenho, esse preconceito que muitas vezes eu possa ter nessa relação entre advogado e contador? O que acontece? Eu imagino que a relação de choque que existe hoje entre a contabilidade e o jurídico, ela foi alimentada durante muito tempo por uma desnecessidade pontual de advogado atuar em processo de gestão. Advogado sempre foi o papel de promover ações judiciais e ele nunca foi visto como alguém que fosse necessário para o planejamento tributário. Porque durante muito tempo nós tivemos processos fiscalizatórios tributários muito rudimentares. Então, qualquer coisinha que você fazia de planejamento, sendo legal ou não, não era fiscalizada, não era monitorada, não era autuada. E isso foi gerando aquela velha frase, eu sempre fiz assim e sempre funcionou. Mas hoje a gente está num cenário diferente. A inteligência artificial faz tudo. E a Receita Federal, ela usa inteligência artificial em tudo. Esse ano, nós temos agora a implementação de um sistema automatizado da Receita que integra Banco Central, cartórios, todas as suas informações e movimentações em tempo real. Reforma tributária, né? Reforma literalmente. Tributária. Então, assim, hoje não faz mais sentido você separar a sua empresa em outro CNPJ para deixar um simples com folha. Mas durante muito tempo, esse planejamento tributário fez sentido porque não tinha autuação, não pegava. Mas agora pega. E como pega, você precisa de um planejamento tributário fiel à legislação, porque você precisa ter a legislação como seu respaldo. Você precisa ter um fundamento legal para no momento de uma autuação, você estar garantido e protegido. Só que a interpretação da legislação, ela pode ser feita pelo contador, mas ela é feita com muito mais detalhe investigativo pelo advogado, porque nós somos treinados para investigar e buscar as brechas da legislação. Então, da mesma forma como eu não sou treinada para fazer leitura de balanço, para entender como eu vou fazer a transmissão de um SPED, o contador não é treinado para fazer interpretação normativa e criação de estratégia. É um trabalho que tem que ser unificado. Eu não vou fazer uma leitura de um documento fiscal como você e você não vai fazer a leitura de uma informação tributária legal, de uma legislação como eu. Então, quando nós vamos nos comunicar com os contadores, e até por isso essa é a frase do perfil do meu Instagram, você tem que se colocar como alguém que não está ali para tomar o lugar dele. Em primeiro lugar, porque como advogados a gente não faz rotina fiscal. Em segundo lugar, o nosso papel é complementar. Para a empresa ter crescimento, desenvoltura, nós precisamos tanto de um contábil afinado, fino, quanto de um jurídico da mesma forma. Sem isso, não vai funcionar. Então, quando nós iniciamos parcerias com contadores, nós colocamos como pessoas que estão dentro do mesmo nível de trabalho, do mesmo trabalho técnico, mas com frentes e pontos de vista diferentes. Sempre endossando, eu não estou aqui para tomar o seu lugar, para dizer que o seu trabalho está errado, porque eu não sou contador e eu não posso apontar um erro no seu trabalho, que não é o meu trabalho fazer, né? E eu também não estou aqui para gerar um dossiê para o empresário e dizer, ó, ele está errando nisso, esse não é o meu papel. Não estou aqui como auditoria. Se eu fosse auditora seria diferente, mas eu não sou auditoria. Então eu estou aqui para complementar. A parte mais difícil realmente de se comunicar com o contador é fazer com que ele entenda que o seu objetivo ali é gerar benefício. E quando a gente entende que tem ali um entrave que a gente não consegue passar nessa geração de benefício, a gente chama o contador para trabalhar junto. E não aquele trabalho junto de ele já está te pagando isso aqui e você vai ter mais trabalho. Não, venha ser meu parceiro no projeto. Coloca a mão na massa comigo e a gente divide os ganhos tranquilamente. Eu acredito fielmente que quanto mais a gente divide, mais a gente ganha. Né? Essa mesma percepção. E um ponto fundamental é que o contrato que a contabilidade tem com a empresa é para entrega de obrigações fiscais, não para planejamento. É para cuidar da rotina da empresa, não para planejamento. Então não tem nenhum óbvio se eu trazer o contador para fazer esse projeto comigo, né? A gente vai gerar
melhoria e crescimento juntos, é trazer para perto, valorizar o trabalho, assim, ó, eu valorizo seu trabalho, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, e eu tô aqui para complementar. Juntos a gente vai gerar uma estratégia. No primeiro momento eles não gostam muito não, mas quando a gente começa a fazer a coisa acontecer, se torna uma relação de confiança tão grande que eles vão sempre trazendo outros clientes e outras coisas pra gente trabalhar em conjunto e gerar melhoria e desenvolvimento, né? Da primeira vez que a gente consegue acertar, eles já se sentem mais confortáveis com o trabalho. Ou seja, é um apoio, né? Assim, isso que você colocou é um ponto extremamente importante, porque eu realmente acho que essa é a principal trave, né, para nós profissionais da contabilidade. Porque, assim, o empresário entender que isso é um retrabalho, que muitas vezes você precisaria ter um planejamento tributário para revisar isso, e aí esse trabalho novamente sobrecair sobre nós, eu realmente acredito que essa é a maior entrave, porque, assim, você vai mexer. Possivelmente você vai ter que ter retificações de obrigações acessórias. E quem vai fazer? E aí o empresário vai achar que a obrigação é do contador. Você tem que fazer uma retificação, enfim. E aí até que ponto? Né? Então, eu acho que esse retrabalho, né, isso precisa colocar-se bem alinhado ao advogado, porque assim, se há uma oportunidade, a gente precisa debruçar essa oportunidade em conjunto. Então, vai haver um trabalho tanto da parte do advogado quanto do contador. Então, eu acho que essa é a maior entrave. Não nos trazer um trabalho sem remuneração, digamos assim. Ninguém quer trabalhar de graça. De graça, exatamente. Então, é esse o ponto. Oportunidades no mercado empresarial. Quais oportunidades você enxerga como chave para o empresário quando tem o direito tributário como aliado? E aí a gente vai falar do empresário em si, não do empresário contábil nesse momento. Tá. A principal oportunidade para o empresário agora realmente é a própria reforma tributária. E por que eu falo isso? Porque o empresário ele vai ter que reaprender a fazer a operação empresarial dele. Exato. Tanto a operação de venda de produtos, quanto a operação de venda de serviços. Ele vai ter que remodelar toda a sua estrutura empresarial. E enquanto muitos empresários têm fechado os olhos para as oportunidades que a reforma pode vir, outros estão se destacando. Um ponto importante da reforma tributária é que a empresa, para ter geração de crédito para as pessoas para as quais ela vende, ela precisa estar regular com relação aos seus débitos. Precisa ter a CND ou a CPEM. Precisa ter a certidão positiva ou positiva, com efeito de negativo. Certidão negativa ou positiva. Precisa estar regular. Senão a pessoa que compra de você não gera crédito. Os empresários agora, nesse momento, eles estão começando a abrir os olhos para a reforma tributária, porque durante um período, até 2033, nós vamos conviver com 2 cenários. O cenário atual e o cenário novo, onde o empresário ele vai ter que reaprender a vender os seus produtos, para que ele consiga equilibrar essas 2 estruturas empresariais. O empresário, ele busca muito o tributário, infelizmente, ele busca o advogado tributarista quando a coisa já está estourando. Quando o bloqueio da conta já veio, quando a execução fiscal está na porta. Então, hoje, a gente tem trabalhado muito para remediar problemas que deveriam ser prevenidos, né? Então, quando é que o empresário lembra que ele precisa de um advogado tributarista? Quando ele acorda, vai fazer um Pix e a conta da empresa está bloqueada. Então, ele vê o profissional tributário, ele vê o direito tributário. Na verdade, o empresário, ele não gosta do nosso sistema tributário, tá? Ele prega que o fisco, e nós também pregamos isso, é o único sócio que só vai lucrar e não vai não vai ter nenhuma participação. Não, vai ter ônus nenhum, ele só ganha. Ele só ganha. Então, o empresário, ele abre o CNPJ no dia seguinte, ele é antifisco, né? E o empresário que entende que no lugar de ser antifisco, você pode jogar com as próprias legislações do fisco para gerar otimização, ele sai à frente, né, dos negócios dele, porque ele consegue remodelar a estrutura de vendas, ele consegue entender se ele vai receber de uma única vez aqui esse mês, ou se ele vai receber em parcelas para emitir notas em parcelas, né, se é mais interessante para o fluxo de caixa dele, para a rotatividade, para a retenção dele. Cada dia mais a gente tem tentado educar o empresário para entender como funciona o seu fiscal tributário, porque ele não entende. Sim. Ele não entende. E ele não quer entender. Mas quanto menos ele sabe sobre como funciona o negócio, menos controle ele tem da operação.
Eu tenho essa mesma percepção que você, é exatamente educar empresarialmente em todas as áreas. Eu não entendo, né? Talvez eu não queira até entender, digamos assim, mas você precisa ter uma noção, porque isso é extremamente necessário para o empresário brasileiro. Então, eles estão com esse déficit aí, mas a gente está conseguindo gerar um movimento de fazer com que as cabeças comecem a ver a importância desse trabalho que a gente faz também. E esse é o ponto de transformar, esse é o ponto de ser um agente transformador. Agente transformador, com certeza. Aina, como para o empresário, né, que está te ouvindo, como você pode explicar como funciona a gestão de passivos? E um outro ponto que eu acho extremamente interessante você falar, e que muitas vezes nós não temos, né, nós, quando eu falo o empresariado, não tem essa ideia, é que quais são as áreas que você pode negociar a gestão de passivo. Porque muitas vezes também quando o empresário tem informação, ele acredita ser apenas a esfera federal. E não, você pode negociar, então eu vou deixar aberto para você explicar a gestão de passivos e quais são as áreas que ele pode negociar isso. Eu acho que isso é a coisa que eu mais gosto de falar dentro do direito tributário, a gestão de passivo, né? É a minha grande especialidade. O que acontece? Como é que um tributo ele é composto? Ele é composto pelo percentual que vai incidir na sua operação. Quando você não paga esse tributo, ele vai ter o imposto em si, vai ter as multas, os juros, e quando ele for para a PGFN, ele vai ter também encargos legais. Então, seu débito original é de 50 mil, mas ele se torna um débito de 150 mil, só de multas, juros e encargos legais. Elas têm valores teto limite, tá? Então, a sua multa é de até 20% do valor do seu débito. Só que todo mês o valor total ele é atualizado pela Selic. Então, esses 20% nunca vão chegar apenas aos 20%. Sempre vai ter atualizações. E quanto mais tempo passa entre a dívida original e o momento em que você vai negociar, maior o percentual de multas, juros e encargos legais. Desde 1966, a Constituição prevê a possibilidade de fazer transação, negociações com a administração, para que a gente tenha a negociação desses débitos e a suspensão dos débitos e a extinção dos débitos. Mas ela só foi regulamentada em 2020. Teve ao tempo, né? O tempo, né? Mais 50 anos para fazer a regulamentação. E quando ela foi regulamentada, bem ali no momento da pandemia, ela veio para salvar as empresas que estavam em RJ. Porque as empresas em RJ precisavam apresentar CND para ter CRJ. Empresas com débito de 4, 5, 7 milhões não tem como pagar 20% de pedágio para apresentar uma CND. Então, ela veio para solucionar esse problema. Dar uma forma das empresas conseguirem gerenciar o débito, apresentar a CND e fazer a RJ. Só que a aceitação foi tão grande que ela foi aberta para os contribuintes em geral. Isso pro fisco também é bom, né? Porque é entra ótimo, dinheiro, é né? ótimo. Dinheiro encaixa também na mão do governo, ótimo. digamos assim. Cerca de 50 bilhões de reais em execuções fiscais paradas. Gostaram, né? Poxa! Imagina. O teu cliente está com débito de 10 milhões de reais. Você tenta fazer o bloqueio na conta todo dia de manhã a conta tem 5 reais só, porque todo dia à noite ele foi lá e raspou. Ele nunca consegue, o fisco nunca conseguia efetivar a cobrança. Então ele precisou arrumar uma forma que e essas são as coisas que eles fundamentam essa transação, uma relação entre o fisco e o contribuinte menos onerosa, onde ambos vão fazer concessões, é uma relação de concessões mútuas, mas a gente faz mais concessão do que o próprio fisco, né? Mas como que funciona? Você consegue ter um débito e reduzir o seu débito em até 70%. Só que essa redução de até 70%, ela é limitada ao que você tem de multas, juros e encargos. Não vai atingir o imposto principal, via de regra, porque tem situações específicas que a gente consegue. Ou seja, a renúncia, ela é limitada ali, né? É como se eles estivessem apenas tirando os acréscimos que eles te deram, voltando para o imposto original para que você faça o pagamento. E é importante até essa colocação sua, porque esse cenário aí agressivo, como a gente bem colocou aqui, a pessoa vende 70% da sua dívida. Peraí, da sua dívida entre aspas, né? A gente só vai voltar para o débito original. Então, se seu imposto era 50 mil, ele volta para os 50. Né? Não tem muito para onde correr. E aí, essas ferramentas de negociação, elas foram criadas para dar esses descontos. Só que no começo, eles tinham menos regras e menos fiscalização.
porque eles não esperavam que fosse ter uma adesão tão grande. Eu estive em um evento da PGFN uma vez com a Annelise, que é a presidente, a principal da PGFN, e ela falou que não se esperava um volume tão grande de pedidos de transação. Hoje, existem 3 formas de você negociar um débito. Você acessa o sistema, é a primeira opção. Acessa o sistema, aperta um botão e aceita as condições que eles estão determinando. Se chama adesão. Nessa forma, você vai ter que pagar no primeiro ano ou nos primeiros 6 meses 6% do seu débito antes dos descontos. Então, se é um débito de 1 milhão, 10 milhões, pesa no bolso. Pesa no bolso. Mas é a forma mais fácil e a forma onde a maioria das pessoas faz. Porque você chega, aperta um botão, resolveu o problema. Só que ela resolve o problema, mas não dá o melhor benefício. Porque ela nunca vai te dar todo o desconto que você pode ter, nunca vai te dar a margem de negociação que você pode, e você não pode planejar seu pagamento. Existem outras 2 formas de negociação. Uma é para devedores de 1 a 10 milhões e outra para os grandes devedores que estão lá acima dos 10 milhões de reais, que elas são negociações diretas com a Procuradoria. E você consegue negociar com a Procuradoria os termos dos descontos e da forma de pagamento. Só que lá no começo, eles davam desconto à torta e direita para as empresas, e a empresa tinha que justificar a sua incapacidade de pagamento. Eu tive a oportunidade muito feliz de, no começo do meu trabalho, participar das negociações da Hopi Hari e da TNG. E na argumentação da incapacidade de pagamento, a gente usa todos os fatores que são conhecidos pela mídia. Então, teve acidente, teve crianças e tudo mais. Então, olha, a criança faleceu no parque, diminui a receita, a gente não tem como pagar. Então, você justificava a sua incapacidade. Só que aí, o brasileiro é bom de somebody love, né? O brasileiro vai colocando tudo que minha avó morreu. Comovente, né? Vou mexer com o coração. Eu tô sem pai nem mãe, tô pagando velório. Aí a PGFN falou assim, não posso deixar na mão do contribuinte, porque o contribuinte tende a aumentar as coisas para gerar mais benefício. Eles criaram a classificação das empresas. Hoje as empresas são classificadas entre A e D. Empresas A e B são empresas que estão saudáveis, têm caixa para pagar os seus débitos e não precisam de uma forcinha. Empresas C e D são empresas que precisam de uma forcinha, precisam de desconto, precisam de margem e de tempo. Então hoje, essa classificação ela pode ser alterada, a gente pode entrar com um processo para alterar, mas o cenário de negociação ele não é um cenário tão simples, né? Se alguém te entregou uma negociação em 5 minutos, saiba que você não teve o seu desconto total, né? E nesse processo de negociação, a PGFN sentiu mais uma vez que o contribuinte estava tentando driblar ali, né? Cara, a gente é muito bom de... Bem colocado, somebody love. Jeitinho de somebody love. Eu assisto um podcast que o Daniel, ele fala assim, o brasileiro é bom de somebody love. Ela é bom de somebody love mesmo. E aí, o que aconteceu? Os empresários ficavam o ano inteiro sem pagar os impostos. Aí, quando chegavam no fim do ano, pedia judicialmente que os débitos fossem encaminhados para a PGFN e faziam a transação. E aí, eu continuava pelo Simples, ficava regular. Só que isso fazia com que eles não pagassem para a Receita. A Receita ficou chateada. Ficou chateada. Como assim vocês querem pagar para a PGFN com desconto e não querem pagar para mim os juros integral? E eles começaram a criar impedimentos. E aí, no ano passado, em setembro, foi criado um dos impedimentos que hoje é o que mais atrapalha a gestão de passivo, que é o tempo. Então, depois que um débito ele é inscrito, você precisa esperar um período que ele é de no mínimo 90 dias e pode chegar a 1 ano e meio para que você consiga ter desconto, acesso a descontos, né? Então, não é mais rápido, não é mais automático. Isso prejudicou as empresas que precisavam, mas criou uma baliza também para as empresas que usavam de má fé nesse processo de gestão. E só mais uma coisa, eles criaram não criaram, já estava disposto na lei desde o começo, mas eles não faziam os processos de fiscalização. Quando você faz uma negociação com desconto, você precisa manter aquela negociação ativa porque você fez um acordo. Quando você fica com 3 parcelas inadimplentes, você entra naquilo que o pessoal chama de trava, de geladeira, de quarentena, de impedimento. Você fica impedido de negociar com desconto por 2 anos. Isso é algo que é muito difícil a gente tirar esse impedimento no judicial.
E se as empresas que se propõem a fazer gestão de passivo fizessem de fato gestão, que envolve também o acompanhamento da negociação, vários desses problemas teriam acabado, porque se você acompanha e vê que ele não vai conseguir pagar, você desiste da negociação e quando ele puder negociar no futuro, você refaz. Então hoje chega muito empresário pra gente, tô com impedimento, porque quem fez não fez a gestão efetiva. Mas a gestão não dá milagre, né? Ela não vai te dar milagre. Existem 2 únicas formas da gente ter desconto no imposto de fato. A primeira forma, para débitos menores, existe uma negociação chamada negociação de pequeno valor, que é para débitos de até 60 salários mínimos. Depois de 1 ano e alguns meses que ela tá lá na PGFN, na dívida ativa, você consegue dar até 50% de desconto para ela, mesmo se a sua empresa for A, mesmo se a sua empresa for B. Que aí seria o edital, né? Que aí é de acordo com os editais, mas é uma adesão, é lá apertando o botão. E a outra forma, que é para os grandes devedores, é através de proposta. Você formaliza um documento, um dossiê, com os seus motivos e com as suas responsabilidades para a PGFN. E quando você tem débitos acima de 10 milhões e tem prejuízo fiscal para as empresas do lucro real, a gente consegue utilizar o prejuízo fiscal para, depois de todos os descontos serem inseridos, utilizar o prejuízo fiscal para amortizar o que ficou. Então, você dá todo o desconto legal, tira toda a multa e juros e depois usa o prejuízo fiscal da própria empresa para amortizar o principal. Ou precatórios e direitos creditórios próprios ou adquiridos de terceiros. Né? Então, a gente consegue utilizar outras estratégias para débitos maiores. Garantia, né? Digamos assim. Aí você dá o dinheiro, você substitui seu débito pelo teu prejuízo. Assim, eu tenho aqui 5 milhões de prejuízo fiscal, vou utilizar ele para liquidar meu débito, para amortizar meu débito. Liquidar você não consegue, tem umas regrinhas de percentual de uso, mas amortizar você consegue. Então, os grandes devedores, e o pessoal fala, quem deve no Brasil é privilegiado. É que eles querem receber. A administração quer receber, então ela vai privilegiar quem? Quem deve. E muitas empresas utilizam isso de forma estratégica, né? Fazendo a gestão de passivos. Exato. E essas esferas, Aina, como é que funciona? Até para quem está nos assistindo. Eu consigo negociar isso com o Estado? Consigo negociar isso com a Prefeitura? Quando a lei foi criada, ela é criada a nível federal para a gente tratar dos débitos federais. Mas isso, a partir do momento em que ela foi criada, a Constituição autoriza que os estados repliquem, que os municípios repliquem. Então, uma série de estados e de municípios já tem transações próprias para dar descontos de até 70% também para os tributos das suas regiões. Aqui em São Paulo, a gente tem um sistema chamado Acordo Paulista, que é para negociação de ICMS e de IPVA. A grande diferença é que, enquanto o federal fecha um edital no dia 31, no dia 5 eles abrem outro e você pode fazer o ano inteiro, o último edital de ICMS de São Paulo foi no ano passado. Foi em março do ano passado. A gente fez umas negociações muito boas, geramos um ótimo benefício e ótimos honorários, diga-se de passagem, mas ela fechou. Quando ela fechou, ela não abriu mais. E tem um monte de gente precisando negociar ICMS. Então, a gente fica meio que na mão da administração, né? A nível federal, tem o tempo todo. A nível estadual e municipal, tem. Não tem em todos os municípios e todos os estados ainda, mas Minas tem, Bahia tem, Santa Catarina tem, Rio Grande do Sul tem. Só que eles demoram mais para abrir esses editais. Na sua análise técnica, assim, por que você acha que os municípios têm muita dificuldade para fazer esse tipo de adesão? Eu acho que, em primeiro lugar, falta mão de obra. Concordo. Tá? Porque a nível federal já é muito difícil, eles estão com um monte de procedimento acumulado. Tem pedido nosso que está há meses esperando, até porque você ficou em greve, então isso atrapalhou. Mas a nível federal já é difícil. A nível estadual, que é múltiplo, e a nível municipal, que é muito mais ainda, eu acho que é difícil deles manterem um contingente operacional que consiga dar vazão. E eu acho que também o fato de você abrir em momentos específicos, indiretamente, dá uma forçada no contribuinte. Porque a nível federal fica aberto o tempo todo. Se você não quiser negociar agora, janeiro você negocia. Agora, estadual, se você não negociar agora, quem sabe daqui 2 anos você negocia. Então, você força o contribuinte a pegar aquela oportunidade. Aí é realmente uma oportunidade. Abriu a janela e vai fechar. Faz agora ou não faz. E no estado, aqui em São Paulo, até tem a possibilidade de você fazer uma proposta de transação individual fora dos editais, fora do tempo de adesão. Mas os critérios de desconto
são irreais. Então, você tem que estar 5 anos sem pagar ICMS, 5 anos sem autuação, 5 anos de dívida ativa lá, 90% do seu débito tem que ser antigo há mais de 5 anos. Então, assim, é irreal, é uma coisa que... Ou seja, para dificultar mesmo a negociação, até porque o empresário vai precisar ali ter seu CND, muitas vezes, ou agora, né, assim, de prática, os débitos são encaminhados para protesto, aí, né, tem a restrição financeira, banco impede crédito, realmente dificulta bastante. Aina, para você, qual a importância da parceria entre o advogado e o contador? Completamente, não sei, acho que não consigo nem definir em uma palavra isso. Eu acho que a parceria entre o advogado e o contador, ela é essencial para qualquer empresa, independentemente do tamanho da empresa. Porque existem uma série de coisas que podem ser retiradas das costas do contador se você tiver uma assessoria jurídica. Por exemplo, algumas empresas, elas não são obrigadas a pagar o TFE, a taxa de fiscalização de estabelecimento, porque são classificadas como empresas de baixo risco. Então, elas não precisam ter o alvará. O escritório de advocacia não precisa ter alvará. Mas, quando o meu escritório foi aberto, meu contador ficou meses correndo atrás do alvará. Eu comecei a abrir o CNPJ antes de saber trabalhar, mas se eu soubesse à época, tinha entrado com um pedido liminar para afastar a obrigatoriedade, porque tem a dispensa. Tem a dispensa legal. Então, assim, independentemente do momento da empresa, do tamanho da empresa, ela vai precisar. E se uma empresa ela começa pequena, tendo o jurídico e o contábil, a probabilidade dela ter problemas é muito menor do que crescer sem assessoramento. Porque o tempo todo vai estar um vendo o trabalho do outro, e se você tiver uma parceria real, como a parceria que a gente tem, que tem uma liberdade muito grande para conversar e tratar pontos, se eu enxergar alguma coisa no seu trabalho que eu acho que vai prejudicar o meu, a gente tem essa liberdade de comunicação. É muito ruim quando o empresário, ele tem o contábil, tem o jurídico e eles não se falam. Sim. Né? Porque um faz uma coisa e o outro não tá sabendo o que tá acontecendo. Tem uma disputa de ego ali também, né? Que, assim, eu acho... Perdão da palavra, eu acho babaquice. Porque, assim, você, contadora, não pode protocolar e eu não posso enviar SPED. Então, assim, cada um na sua caixinha. Concordo. Né? Cada um no seu trabalho. Realmente uma disputa que todo mundo perde, né? Se todo mundo perde. Olha com uma visão mais macro. Que oportunidades você vê no mercado tributário para contadores? Eu enxergo que o público contábil é o seu principal aliado, até porque os empresários, eles não vêm de forma direta, até porque é muito difícil, tem a questão de credibilidade, não sei quem é, o profissional, enfim. Então, eu enxergo que esse caminho pelo contador é o caminho mais assertivo para o advogado tributário. Mas os contadores também precisam visar ali oportunidades para o escritório. Eu gostaria que você colocasse aqui pra gente quais são as oportunidades que o empresário contábil tem nesse mercado de gestão de passivos, nesse mercado tributário aliado ali, tanto ao advogado, quanto na questão de ter ali uma mentoria, por exemplo, do seu trabalho, da questão da frente do direito tributário, para o escritório de contabilidade. Quando eu comecei a dar mentorias, o público era essencialmente de advogados. E aos poucos, os contadores foram sentindo a necessidade de entrar nos programas também, porque eu comecei a mostrar como o contador, muitas vezes, é a peça-chave para resolver algumas situações. Então, por exemplo, eu faço no meu dia a dia gestão de passivo. Eu tenho uma mentoranda que ela é contadora. E ela fala assim, eu não gosto de cliente com débito, porque ele vai achar que é minha obrigação ficar emitindo, remitindo parcela, fazendo negociação, e não é o escopo do contrato. Falei assim, então refaz o seu contrato, deixa muito claro que o seu trabalho é a rotina, e que se ele quiser que você faça a gestão de um passivo, será cobrado o percentual a mais pela gestão do passivo no débito que for transacionado, negociado. Coloca isso bem destacado para que não tenha desencontros de informação. Ela falou assim, mas não tem muita coisa para fazer, né? É tudo judicial. Eu falei, é tudo administrativo. A menor parte do trabalho é judicial. E é só quando a gente precisa remediar algum problema. Hoje, por exemplo, o que é que no meu trabalho hoje eu dependo 100% do contador? Quando a gente vai mudar a empresa de A, B para C, D, a gente precisa entregar para a PGFN
um laudo técnico contábil assinado pela contabilidade, demonstrando índices de liquidez, o EBITDA, como aquela empresa não tem de fato aquela condição financeira, os empréstimos, as dívidas, os débitos que a PGFN não vê. A PGFN não vê estadual, municipal. Então, quem vai montar o laudo técnico contábil, que vai mostrar que a empresa não pode pagar 1 milhão, só pode pagar 50 mil, é o contador. E é obrigatório pela legislação que seja assinado pelo contador. O advogado não vai nem saber como começar. Eu posso montar até uma planilha, eu monto uma planilha de Excel para os meus alunos, para eles só inserirem os valores e o cálculo ser feito sozinho. Mas ele não sabe interpretar. Exato. Ele não sabe pegar um balanço, olhar para o balanço e falar assim, esse balanço tá errado, né? Tem informações aqui que não estão batendo. Não sabe. Exato. Quem pode fazer isso é o contador. Então, hoje, nós temos um grande volume de contadores, de contadoras. Meu público é majoritariamente feminino. Temos homens muito esforçados, mas ali o que a gente tem mais são mulheres. As nossas contadoras hoje, elas aprenderam a desenvolver essa análise, mas não análise do ponto de vista contábil, porque geralmente o que o empresário quer? Eu quero um balanço para pedir empréstimo. Agora a gente quer desenvolver a análise desse laudo para demonstrar para o PGFN o outro lado, né? O lado B, eu brinco que a gente vai mostrar o lado B do Lalura, a gente vai mostrar as dívidas da empresa, vai mostrar o seu endividamento, né? E só o contador pode fazer isso. Não, isso é interessante até você colocar, porque assim, a questão da leitura, né, das demonstrações contábeis é extremamente interessante, mas no que no ponto de vista a gente traduz isso? Que demonstração contábil é algo real, né? Então, assim, muitas vezes o empresário fala assim, olha, como a Aina bem colocou aqui, mas falando em uma linguagem contábil, olha, eu preciso de uma demonstração contábil para o meu banco. E aí, gente, em prática, vamos nessa diretos aqui. Eu mesma já presenciei, uma vez eu estava em uma agência bancária e eu escutei o gerente do banco falando, fala pro seu contador fazer assim, 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 que é super fácil, é assim que ele tem que fazer. E não funciona assim. O contador, ele tem responsabilidade em cima de toda a sua assinatura, sua transmissão de informações e também da produção dessas informações. Então, muitas vezes, o empresário não é educado nessa finalidade e aí ele escuta, olha, eu preciso de dinheiro, meu gerente falou que eu preciso de uma demonstração contábil dessa forma e eu preciso que você faça assim. E aí você vai falar, olha, não existe balanço a pronto desejo, né? Se você tem uma demonstração contábil que é favorável em índices financeiros, legal, ela é ótima para o banco, mas ela não seria ótima e excelente para a Capag, por exemplo, né? Então, assim, como é que você vai demonstrar para o fisco que a saúde financeira da sua empresa não está boa para você fazer uma negociação se você precisa de demonstrações para o banco, né? Então, assim, as demonstrações, elas são reais, a gente não consegue ficar adaptando demonstração contábil a gosto do freguês, digamos assim. Então, isso é extremamente importante. E assim, quando você fala da responsabilidade técnica por fazer um trabalho e saber o que está fazendo, isso é muito importante, porque a responsabilidade, além de ser tributária, ela é criminal também. Criminal, exato. Eu presenciei um fato que me deixou bastante chateada, né? Um dos meus alunos, advogado, precisava de uma revisão de uma revisão de capacidade de pagamento, e a própria contabilidade se ofereceu para auxiliar no processo, porque o débito tinha sido criado por uma escolha de presunção errada do lucro presumido. Então, foi um erro contábil que gerou o passivo tributário também. E aí ela falou assim, nós vamos fazer a parte da parte técnica. Eu fiz o primeiro índice de liquidez de um ano para o outro, tava 3,5. Eu falei, essa empresa tá muito saudável. Não dá, assim, não tem como revisar, porque ela tá aumentando o seu faturamento ao longo dos anos. E aí, o meu aluno pediu para que numa mentoria o contador participasse também, para que eu pudesse explicar essas informações. Na chamada de vídeo, e eu gravo todas as minhas mentorias, então está registrado. Na chamada de vídeo, o contador começou a falar assim, então bota 1.000 e tanto aqui, bota 1 milhão aqui, altera isso aqui, e aí vai abaixar o índice. Triste, né? Falei, mas como assim? De onde estão vindo esses valores? Vozes da minha cabeça, né? Não tem fundamento. Infelizmente, eu falei depois, olha, fulano, isso aqui pode te dar uma responsabilidade muito maior do que o próprio débito, tá? Isso aqui apresentar uma demonstração errada, eles estão vendo lá por dentro. Se você colocar um valor aqui que não existe, eles vão cruzar a informação.
É importante que o empresário contábil saiba disso, né? Porque recentemente também até essa parceria muitas vezes vem por parte do advogado. Recentemente eu tenho um colega advogado e ele me procurou, até compartilhar aqui, ele me procurou e falou: Lê, eu preciso muito de uma ajuda contábil, eu não sei fazer leitura de balanço. E assim, a empresa apresentou um balanço aqui para o juiz falando que não tem condição nenhuma de pagar custas de processo, que não tem condições de pagar meu processo, enfim. E eu preciso demonstrar para o juiz que ela tem condição, né? E aí ele até falou assim, até porque eu tenho informações que a empresa opera aí com um grupo econômico, enfim. Aí eu falei assim, olha, faz o seguinte, me manda a demonstração contábil. Me mandou. Quando ele me mandou a demonstração contábil, gente, no próprio balanço, a própria contabilidade reconhece o grupo econômico. Ai, meu Deus. Sócios, administradores, né, e participações societárias. As empresas do grupo econômico lá. A empresa com 2 anos de prejuízo fiscal, 2 anos consecutivos, nenhum tipo de receita, e isso apresentado para o juiz. E eu cheguei até a fazer um vídeo falando sobre esse assunto, porque assim, eu consultei também o recibo da questão da transmissão do SPED. E aí, quando eu olhei lá o recibo, ele foi retificado próximo à data de apresentação para o juiz. Vamos mudar. Aí eu falei assim, poxa, eu até falei aos meus colegas, né, profissionais de contabilidade, falei, gente, a nossa responsabilidade em cima disso é extremamente enorme. Porque, assim, o juiz pode muito bem olhar para o processo e falar assim, ó, contador, me apresenta isso aqui então direito, né? Abre aqui direitinho essa explicação, como é que você retificou? Cadê o primeiro balanço? Deixa eu entender isso daqui. E muitas vezes até eu ia pedir para oficializar o CRC ali, né, o nosso conselho, referente à prática do profissional. Então é extremamente importante isso. Mas sabe por que eles fazem isso no judiciário? Porque o juiz não entende nada do que tá ali. Tem essa mesma percepção. O juiz não entende nada Primeiro, o juiz não entende nada de direito tributário. É por isso que tem tanta tese. E tem teses de exclusão de bases que existem por aí que contabilmente não fazem sentido nenhum. Mas se você tiver uma argumentação interessante e usar os precedentes adequados, você faz com que pareça que aquilo ali faz sentido. E não faz. Exato. E não faz. Nesse caso, por exemplo, a gente montou juntos, né, ali a defesa, a contra-razão. A gente montou a contra-razão juntos ali e ele demonstrou para o juiz no seu processo a má-fé, que é exatamente como você colocou, muitas vezes o juiz não entende da demonstração contábil. Se o advogado junto ao contador demonstrar isso para o juiz, vai chamar a atenção do juiz e ele vai falar, opa, peraí. Tem algo errado. Tem algo errado aqui, muito, muito importante. Tá vendo como essa parceria ela é importante? É sucesso. Aina, eu vou otimizar ali em 2 perguntas pra gente fazer um ping-pong e caminhar pro final. Esse papo é extremamente rentável, a gente adora falar sobre tributos, a importância disso e como usar isso de forma estratégica. Mas o que você espera do futuro no mercado tributário? Caos. Caos completo. O cenário do futuro tributário, ele vai mexer com tudo que a gente tem hoje. Muitas coisas vão ser boas, outras vão parecer boas, mas na verdade vão trazer um grande problema. E caos porque ainda estamos em processo de regulamentação. A gente não sabe nem qual vai ser o percentual do novo imposto a ser cobrado. A simplificação não tá tão simples, né? Exato. Tá bem brasileira. Simplificação à brasileira, né? Porque não tá nada de simples. Se você vê a reforma tributária para a empresa, ela vai acontecer até 2033, mas para o fisco, internamente, para os entes, ela vai durar mais 50 anos, onde vai ter repasse da União para os municípios e para os estados para nivelar a queda brusca de arrecadação de CMS e de ISS. Então, assim, vai ser um grande caos, mas para quem tiver o olhar afiado, vai ser um cenário de oportunidade. A gente busca oportunidades no caos, né? No maior cenário de instabilidade é onde o tributarista, ele consegue se destacar e mostrar o seu valor. A gente brincou numa reunião ontem que o empresário falou assim, quando fica fraco pra gente, fica fraco pra vocês também? Aí o meu sócio falou assim, quando fica fraco pra gente, pra vocês, fica bom pra gente. Porque aí vocês vão precisar renegociar suas dívidas tributárias e tudo mais, e aí vocês vêm nos buscar. Então, assim, é caos, mas é oportunidade no caos. Legal. Inteligência artificial, vamos falar sobre inteligência artificial. Você considera que a inteligência artificial é importante para o mercado tributário? No cenário direito tributário, como que você visualiza a inteligência artificial no mercado tributário?
Ela vem para complementar, né? Não só no tributário, em todas as áreas. A inteligência artificial, ela não toma o lugar de ninguém. Até porque ela nunca... Eu conversei isso com meu marido na semana passada. Ela não vai ter o fator surpresa. Ela vai fazer o que você manda, mas ela nunca vai trazer um argumento que surpreenda quem tá lendo. Então, ela é para te complementar, para facilitar a entrega de relatórios. Quando eu comecei a dar as mentorias, eu tinha uma aluna que usava o ChatGPT para tudo. E aí ela tinha muita dificuldade de entender a apuração. E a gente explicava com cálculo e ela não entendia. Eu falei assim, pede pro ChatGPT te explicar como se você tivesse 5 anos como é feita a exclusão do ICMS, da base de cálculo do PIS da COFINS. Fez uns desenhinhos para ela e ela entendeu. Legal. Então, assim, ele é um facilitador. Ele é um facilitador, ele é para auxiliar o progresso, só que ele tem que ser usado com responsabilidade, né? Também, né? Um instrumento com responsabilidade. Porque ele busca o que a rede diz. E a gente sabe que a rede diz muita coisa que não é verdade. Isso é verdade, né? Porque se você usar como a finalidade, né? Tipo assim, o pensamento, isso aí vai ser seu inimigo. Agora, se você usar como meio, um aliado, ou seja, você vai interpretar a legislação, vai entender o processo, vai entender o cenário, utilizar a inteligência artificial como, né, um intermediário ali, um facilitador, é assertivo. Eu falo com o pessoal do escritório que a inteligência artificial tem que ser usada, mas tem que ser utilizada depois que você sabe o conhecimento técnico. Exato. Porque você não vai ter condições dela falar, é assim que funciona essa apuração, e você dizer que não, se você não tiver o conhecimento prévio. Então, ela é uma ferramenta auxiliar, mas não pode ser sua base jamais. Legal. Como empresário, o que você considera fundamental na gestão de pessoas? Ouvir, saber interpretar e ter paciência na forma como você vai passar as coisas para o próximo. A gente sempre tem que presumir que ninguém tenha o mesmo histórico, o mesmo arcabouço de conhecimento de você. Então, você tem que saber ouvir, sempre ouvir mais do que falar, na verdade, ouvir bastante para entender como você vai manejar essa pessoa. E você só consegue manejar uma pessoa se você tiver bastante informação sobre ela, sobre o que ela pensa ou sobre o que ela quer. Então a gente ouve bastante e tenta dar sempre as orientações da forma mais tranquila e direta, sem nenhum tipo de rudez nem nada. Né? Aina, vamos pro ping-pong, caminhando pro final. Vamos pro ping-pong. Advocacia tributária é? Estratégia. Ótimo, perfeito. O que não pode faltar para o empresário? Orientação. Ótimo. Inteligência artificial, inimigo ou aliada? Aliada. Comunicação assertiva é? Reduzir a forma como você fala para que seja entendida por qualquer pessoa. Isso aí, para mim, é importante. Ou seja, o resumo, né? Isso aí. O contador é? Parceiro. Aqui é tubarão. Tubarão. Parceiro, tubarão. É isso mesmo. Aina, muito obrigada Eu que pela agradeço, sua participação. É sempre muito rico estar contigo. E você, empresário, não fique para trás com a reforma tributária. Otimize o seu processo. É importante, como esse todo que a gente trouxe aqui, você entenda que, de fato, contador e advogado são aliados do seu negócio. O que a gente quer é o sucesso do seu negócio para que o nosso trabalho tenha extremamente êxito. E o êxito final é o sucesso do empresário, não é, Aina? Com certeza. É isso aí. É o que a gente busca. Nath com tubarão. Nath com tubarão. Obrigada. Até o próximo.